Tu já comprou alguma coisa aí pra tua casa no impulso, só porque tu achou bonito? Sabe assim, ou então porque tu viu em uma referência, na casa da tua influenciadora favorita, no Instagram que seja? Sabe aquela coisa que tu olha e pensa, preciso disso na minha casa? Eu sei que já, porque já aconteceu comigo. Mas o que quase ninguém te conta é que depois da foto, daquele ambiente lindo, impecável, maravilhoso, vem a vida real. Vem a rotina, vem o uso diário, vem a limpeza, vem o desgaste, e é exatamente aí que a maioria dessas escolhas que parecem modernas e sofisticadas acabam virando dor de cabeça. É problema de manutenção, é frustração no dia a dia, é item que não funciona, mas hoje eu vou te contar a verdade, aquilo que ninguém te explica sobre esses itens da moda que fazem toda a diferença no dia a dia e que tu precisa saber antes de optar por ter um desses na tua casa. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores especialista em cores. Já deixa teu like, te inscreve aqui no canal, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. Quando a gente fala sobre decorar com intencionalidade, não é só sobre beleza. É também sobre entender como os materiais se comportam com o uso, como eles envelhecem, como eles reagem ao calor, à água, à limpeza, ao impacto. E principalmente, como cada escolha que nós fazemos para dentro do nosso lar vai interferir na nossa rotina. A beleza importa? Óbvio, claro, eu falo sobre isso aqui todos os dias, mas até onde tu tá disposto aí para sustentar uma casa que é apenas bonita? Sabe? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Um exemplo clássico de uma escolha que é bonita, mas que dá muita dor de cabeça, são as bancadas de porcelanato. Eu particularmente, confesso para vocês que não acho a coisa mais linda do mundo, mas é inegável que elas são absolutamente sedutoras, né? Não à toa as pessoas são muito apaixonadas e desejam muito ter uma bancada de porcelanato. Elas são vendidas como a solução perfeita, a solução mágica. São modernas, são lindas e o preço é muito bom comparado a determinados tipos de mármore, né? Porque a maioria das bancadas de porcelanato são feitas por pessoas que desejam ter ali uma bancada de mármore, mas está fora do orçamento. Mas existe um ponto muito frágil e que quase ninguém fala, eu não vejo ninguém falando sobre isso, e que é muito importante, que inclusive pode colocar tudo isso por água abaixo, que são as quinas. Para fazer um acabamento da bancada, o marmorista precisa cortar o porcelanato em 45 graus. Ele precisa fazer um chanfro, sabe? Em uma peça e outra peça para fazer a colagem e a quina ficar direitinho, né? Assim, para ficar uma borda reta e única, alinhada e assim, impecável. O problema é que o porcelanato, apesar de ser rígido, é um material fino e relativamente quebradiço. Ele não foi criado para ser cortado em 45 graus, que não seja para um acabamento de uma parede, né? Que ele não vai sofrer impacto. Acontece que, gente, quando esse corte é feito, tá? A quina, ela fica muito frágil, porque o material é fino. Uma batida um pouco mais forte, assim, uma panela, eletrodoméstico que escapa da mão, já era, né? O impacto ali, sem querer que tu der na tua quina, vai lascar, vai estragar. E diferente de materiais naturais, como o granito, como o próprio quartzo, o porcelanato não permite reparo estético, né? E quando a gente tem uma pedra natural, a gente consegue, ele tem massinhas, tudo, a gente dá uma lixadinha, dá um polimento, disfarça. O porcelanato não, ele não permite reparo. Então, quando lasca, não tem polimento, não tem correção, não tem nada que salve. A quina fica marcada para sempre. Isso quer dizer que tu não pode usar a bancada de porcelanato? Sim! Não! Não, gente, eu tô brincando, né? O meu papel como arquiteta não é impor nada, é orientar, é te dizer os prós e os contras, né? Que tu precisa saber, mas a decisão sempre vai ser do cliente. Tu precisa saber o que tu tá comprando, tu precisa saber se vai se adequar, se esse material faz sentido para tua rotina, se ele combina com o teu estilo de vida, porque daqui a pouco tu é uma pessoa muito estabanada
que ama cozinhar, mas que escapa as coisas, que costuma se bater. Então, assim, faz sentido, né? Eu, particularmente, não teria. É uma bancada que exige um extremo cuidado e isso, para mim, não conversa com a vida real, né? Para mim, não faz sentido eu ficar em uma cozinha, em um ambiente em que eu preciso ficar tomando cuidado com cada coisa que eu faço. Isso, para mim, sabe, não faz sentido. Por isso que eu evito ao máximo também utilizar nos meus projetos. Eu só uso bancada de porcelanato, para não dizer nunca, né? Eu fiz 2 bancadas de porcelanato em toda a minha vida, porque era realmente um desejo do cliente. Eu expliquei todos os contras e ela bateu o pé porque queria, e foi feito. Uma delas já não existe mais, tá? Só para atualizar os dados aí. Outra coisa que ninguém fala é sobre pintura de portas brancas. Gente, porta branca é linda, um clássico, eu adoro. Mas se tu quer que a tua porta continue branca com o passar do tempo, tu precisa escolher a tinta certa, e ninguém fala sobre isso. Hoje a tinta mais utilizada é a esmalte à base de solvente. O problema é que, principalmente em ambientes internos com pouca luz natural, ela tende a amarelar com o tempo, e aí não fica bonito, fica aquela porta envelhecida, né? Hoje, quando tu escolhe uma tinta esmalte à base d'água de boa qualidade e faz o preparo correto da superfície, a porta mantém o branco estável assim por muito, muito, muito tempo. E assim, gente, é importante fazer o preparo da superfície, tá? Muitas vezes o problema não é só a tinta, é a falta de lixamento, é a ausência de fundo preparador, a maioria das vezes eu vejo os pintores pintando por cima de um verniz muito antigo, tá? Às vezes até o uso do produto de limpeza, que é agressivo demais, acaba desbotando e deixando a porta amarelada. Tudo isso vai interferir diretamente no tempo que a tinta vai se manter bonita, tá? Então, assim, a escolha certa de tinta ajuda, mas ela precisa estar somada a uma boa aplicação, porque isso muda completamente a durabilidade e a aparência da porta. Então, quando tu for contratar um pintor, conversa com ele direitinho para garantir que as tuas portas vão ficar branquinhas por muitos anos, que vai valer o teu investimento, porque não tem nada mais frustrante do que tu ir lá, investir em uma tinta de boa qualidade e passar, sei lá, 3, 4, 5 anos e a tua porta tá amarelada, desvalorizando o teu ambiente, tá? Mas segue esses passos que vai dar tudo certo. Agora vamos falar sobre um item que tá super em alta, que é o fogão de indução. Ele é lindo, moderno, eficiente, rápido, fácil de limpar, que é uma beleza. Muita gente sonha em ter um. Mas tem um detalhe que é muito importante, importantíssimo, e que as pessoas não falam muito sobre isso, e que tu precisa saber caso tu esteja pensando em ter um fogão de indução. Gente, ele é um enorme consumidor de energia durante o uso. Ele não pode ser ligado na fiação comum da cozinha, só para tu ter uma ideia de tanta energia que ele gasta. Ele precisa de um circuito inteirinho para ele, que vem direto do quadro de energia com um disjuntor específico para ele. E isso é muito sério, gente. Quando não é respeitado, o quadro começa a desarmar, a fiação começa a superaquecer e aí a gente passa a ter um risco elétrico real de acidente, tá? Então precisa prestar atenção nisso. Antes de escolher, de optar por um fogão de indução, é essencial verificar se a infraestrutura da tua casa comporta essa demanda ou então se tu vai precisar fazer algum ajuste de sistema. Isso não aparece na referência, não aparece no projeto de interiores, mas é algo extremamente sério, tá? Presta atenção nisso. Agora, outro item que parece maravilhoso no Pinterest, incrível, é a cuba esculpida. E de fato, ela é linda, moderna e funciona muito bem em lavabos. Sim, em lavabos, tá? Eu particularmente só utilizo esse tipo de cuba nesse ambiente, porque ela costuma dar muito problema em banheiros de uso diário por uma característica muito específica dela, que são os cantos. A cuba esculpida tem cantos em 90 graus, ou seja, retos. E é justamente nesses cantinhos que a sujeira se acumula. Então é pasta de dente, é sabonete, é restinho de maquiagem, resíduos em geral, fica tudo acumulado nesse cantinho. E, gente, é quase impossível de limpar esse cantinho, tá? Não à toa, as cubas tradicionais, as de louça, as de inox, têm os cantos arredondados,
se tu reparar bem, vai agora ali na tua cozinha, no teu banheiro, que tu vai ver. Eles têm o formato curvo, justamente para favorecer o escoamento da água e dificultar o acúmulo de sujeira. Fora que a limpeza é muito simples, né? É muito fácil de limpar uma cuba normal. Agora, cuba esculpida é uma escolha somente estética, tá? Então, tu pode utilizar no banheiro, porque no banheiro não, no lavabo, porque é um ambiente de pouco uso, né? A gente gosta de ter ali um fator uau no nosso lavabo, é legal, fica interessante, mas no banheiro que tu usa todos os dias, eu não recomendo, tá? Não recomendo. Dá dor de cabeça. Depois não vem reclamar que tu não consegue limpar, fica encardido, aí aquelas emendas assim, fica acumulando lodinho, sabe? Ai, gente, não é legal. Agora, vamos falar sobre iluminação. E de um erro que eu vejo toda semana. O tal do trilho eletrificado como a única luz, a luz geral do ambiente. Gente, é muito comum ver o trilho no teto e pensar que é uma ótima solução, super moderna, né, que tu consegue direcionar a luz, mas a verdade é que não é. O trilho não foi projetado para ser utilizado como luz geral. Ele serve para direcionar, para destacar, para criar foco em algo, em um quadro, em uma textura, em um objeto, em uma parede. Quando ele é utilizado como uma única fonte de luz, o ambiente fica cheio de sombras duras, sombras que cansam e deixam o ambiente visualmente desconfortável. O trilho, ele precisa funcionar como um complemento de um projeto de iluminação, não como um protagonista, tá? Tu vai ter a tua luz e aí tu vai colocar o trilho ali no cantinho para destacar alguma coisa. Isso vai impactar na tua rotina. Ele precisa ser uma escolha intencional. Se tu gosta do trilho, acha bonito, utiliza da maneira correta, tá? Caso contrário, não vai funcionar, tu vai te arrepender depois no dia a dia, quando tu precisar de um pouquinho mais de iluminação, tu não vai ter, tá bom? Lembrando que tu pode ter todos esses itens no teu ambiente desde que tu faça uma escolha com intencionalidade. Decorar com intencionalidade é entender que cada escolha que tu faz para dentro do teu lar impacta diretamente no teu dia a dia. Não é só sobre como a tua casa vai parecer, é sobre como ela vai funcionar também, como ela vai envelhecer. E se tu quiser aprender a fazer escolhas mais conscientes, mais intencionais, mais elegantes e funcionais, o conteúdo do Clube Secreto de Senhoras pode te ajudar, vai te guiar exatamente nesse processo. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. Clica lá, dá uma olhadinha nos encontros que já estão disponíveis e quem sabe vem fazer parte da nossa comunidade também. Agora me conta aqui nos comentários se tu já teve algum desses itens, conta pra gente aqui como foi a tua experiência para ajudar outras pessoas que também estão pensando em ter. E se esse vídeo foi útil para ti, não esquece de deixar um like, um beijo e até o nosso próximo encontro.